Canove, eu vou até pedir pro Rodrigão aqui, tô mandando pra ele aqui, pra ele colocar alguns lances aqui dos seus gols no Palmeiras. Eu queria te perguntar uma coisa, porque você chega no Palmeiras e, cara, começa a vir gol atrás de gol. Imagino que, cara, como que é pra lidar com a fama, com o vislumbre, dar uma deslumbrada? Você vê que o Abel é um cara que ele toma muito cuidado disso, né? De ficar elogiando muito os caras. Como que foi pra você? Porque eu lembro que chegou uma época que até te compararam com o Evair, né? Inclusive o Evair ligou pra gente aqui antes do programa começar. Em breve vai rolar um pó de porco com o Evair também. Mas enfim, queria que você falasse como que é pra lidar ao mesmo tempo com a... Deve ser muito bom ser goleador no Palmeiras, mas ao mesmo tempo também traz uma... É difícil você não vislumbrar, né? Como que foi essas comparações também, pra você lidar com isso? As comparações elas sempre já existiam, né? Desde pequeno, de base, né? Acho que é algo já do ser humano. E como eu tinha um foco em jogar só, sabe? Então, assim, como nós estamos falando de períodos que não tínhamos acesso a muita internet, a informações, então não existia, assim, tanto ainda de você viajar dessa forma, posso dizer assim, em questões de pensar nisso, né? Ah, Sim. vou me achar, glamour. Então, na nossa época, era o nosso sonho estar jogando, fazendo gols, sendo profissional. Então, era isso que eu pensava naquele momento. Eu lembro que na época do Palmeiras, poxa, era muitas entrevistas, né? O que o clube marcava para você fazer. Até uma época eu pedi para dar uma Segurada. diminuída, porque eu queria descansar, né? Também. Como a gente tinha jogos atrás de jogos, né? Paulista, Libertadores. Mas assim, eu nunca passou isso pela minha cabeça, até porque por causa de um período, né? A gente tá falando de uma. Hoje em dia, sim, o cuidado tem que redobrar, porque como hoje o acesso é muito grande, hoje internet, né? O Instagram, enfim, outros canais. Então, essa geração cresce já com isso, né? Na mão, né? Então tem que tomar assim, um cuidado para não se distrair. Então a gente tinha um outro tipo de distrações, não era muito isso, né? Mas o cuidado sempre tem que ter. Então, assim, eu nunca fui muito de questões de ir pra entrevista, querer, sabe? Tipo, pedir. Eu Falar. quero ter uma entrevista. Não, se o pessoal do marketing me falava, eu ia. Mas eu não ficava pedindo pra ir também, não. Né? Então, mas enfim, era algo que eu focava só em jogar mesmo, fazer a minha parte, tá bem descansado pra executar o meu melhor. E da onde que saiu a ideia de fazer a comemoração assim, ó, tudo Fuzilando. Eu ganhando, acho que tinha fuzilando? saído um filme. Eu tô tentando lembrar agora, porque já me perguntaram sobre isso. Eu acho que naquele período ali, meses ali, saiu algum filme. Não sei se foi Exterminador do Futuro. Enfim, alguma coisa saiu. Aham. E aí nós conversávamos ali, Lene e tal, o pessoal da época. Daí, como vocês viram do Hendrick esses dias, né? Ele fez também na época do Palmeiras comemoração, que é sempre o filme, é o que eu gosto bastante de filme. E a gente quer trazer uma relação, né? Então veio naquele momento de fazer isso, né? É uma forma de no filme porque a gente gostava e aí como no futebol relaciona, né? Quem faz gol não é matador, né? Nesse sentido, né? De Sim, palavra, mas é a forma de executar gols, né? de Então, goleador, assim, goleador. né? Então foi Aham. por isso que teve aquele momento, aquela É comemoração. legal o atacante ter uma celebração, né? Inclusive já o Capi tem um que falou aqui que o Flaco tinha que ter uma comemoração dele, né? Porque isso traz também mais personalidade ali pro atacante, né? Enfim. Agora, Eu mandar um outro. abraço pro Evair, né? Que você comentou, né? Isso. Eu sei que o pessoal na época sempre vai tentar comparar, né? E eu sei a grandeza do que significa o Evair, né? Nossa, quantos vídeos eu vi dele, porque foi um dos que, quando eu venho pro Palmeiras, também sei da história dele. E eu sempre. O pouco, né? Porque eu tinha acesso pouco à internet, mas eu sei que muitos falaram dele, então eu consegui alguns vídeos, eu consegui acessar pra ver, né, como que era, porque eu falo sempre, eu gosto de ver grandes atacantes porque eu aprendia demais vendo, porque eu repetia isso dentro do campo, executava nos treinamentos, porque eu sempre tirava uma característica de cada um, porque como você começa a ser visado, você começa a ser Claro. mais marcado e você tem que desenvolver algumas outras situações para você conseguir no jogo escapar, para você ter um benefício ali de poder fazer os seus gols. Então, né, mandar um abraço pro Evair, né, sempre falado da pessoa dele também para mim. Então, o meu respeito, né, merece todo elogio, respeito como pessoa e também como profissional. Você falou que na época de jogador você via muito vídeo do Romário, do Evair. Hoje, que muitos times jogam sem esse centroavante fixo, né? Esse centroavante trombador. Tá até escasso, como a gente conversou antes. Até o meia clássico também tá terminando. Mas dos centroavantes que parecia com você em questão de característica, quem que você acha que no Brasil
é o melhor, assim? Olha, eu falo assim que eu nunca joguei nessa. Eu fui um 9, óbvio, pela camisa, mas assim, eu acho que existia uma mescla nessa posição que eu tinha dentro das características. O Romário, exemplo, não foi um 9, né? Pelos tantos gols que fez também. Sim. Mas ele era um jogador que tinha sua movimentação naquela região. Aham. Então, eu creio que se eu jogasse de segundo atacante, como eu já joguei muito tempo, se eu jogasse de 9 ou até como um 10, às vezes, recuando, não teria nenhuma dificuldade, porque eu sempre gostei de aprender essa região, esse momento. Tem momentos que eu dou passe para gols, muitos, com meus companheiros também. Então, eu acho que nessa posição eu sempre fui, né, tinha essas características, né? Eu acho que existia uma mistura. Óbvio que você vai ficando um tempo experiente. Na época o Vanderlei pedia para eu ficar um pouco mais quietinho, posso dizer assim, entre aspas, né? Ele pedia somente para eu fechar espaço, não marcar muito, porque a intenção dele comigo é que quando nós roubássemos a bola, né? Eu tivesse as pernas ou a disposição, né, para focar no objetivo principal meu, que é arrancar para uma bola ou estar pronto para uma finalização. Então, eu falo que o treinador faz toda a diferença, né? Ele tira de você o melhor, mas também te beneficia para estimular esse êxito, né, da sua excelência. Então, né, eu tive outros treinadores, Dorival Júnior, René Simões, enfim, gratos para cada fase, esses caras foram importantes para tirar de mim o melhor. O Cruzeiro foi um golaço, velho. Talvez É. foi mais bonito o seu no Palmeiras, né? Foi um Porque- dos mais bonitos, porque foi uma Nossa. tomada de decisão ali na hora que, No improviso, né? em segundos, Nossa. né? Aí vou mudar, vou chutar. Não tem? Você Sim. podia dominar a bola, Em mas, cima do Fábio ainda. mas você arrisca. Você joga nessa posição, você tem que arriscar movimentos. Podia ser isolada essa bola, né? Ah, Não estamos sim. falando que não, né, gente? Mas deu certo. Então, é isso. Absurdo. Agora, Canal, pode tirar o Rodrigão. Deixa que a gente... Agora, ainda em 2009, né? Tem um jogo muito marcante que eu queria que você falasse um pouco, que foi o jogo do Alambrado, do Ronaldo, né? Do derby. Que, cara, o Prudentão lá em Presidente Prudente, Prudentão entupido. Quente. Acho que foi o seu único jogo contra o Corinthians, né? Ou teve mais um? Teve Foi mais um o- pelo Brasileiro? ou Foi não, acho que foi o único jogo, né? Acho que foi a estreia do Ronaldo, né? Sim. Ah, Foi a acho que estreia. Se não foi Não, estreia, Na foi- verdade, a estreia dele É, um jogo Copa antes, do Brasil, lá com Ah, tá, aquele foi. jogos minutos. Assim, perto, Isso, É. titular. Ah, Titular. Na estreia. O primeiro Ah. gol dele pelo Corinthians foi ali. Isso, daí eu dou passe pro Diego Souza Isso, até. você participa do lance Isso, do dou um gol. passe pro Diego. Nossa, tava lotado mesmo o estádio e aquela. Que bem sol, né? Tava quente. Tá, Era 4 é. da tarde. É. Era Ah, é. caprichado, tava caprichado Não, aquele dia. lá a lua tava grande. É óbvio que pra mim o Palmeiras jogou muito mais naquele jogo, com todo respeito aí, o Corinthians, mas. Enfim, mas são jogos, né? Clássicos, difíceis, né? E Ronaldo, você sabe que é Ronaldo, né? Não tem como, conhece bem, né? O que faz, né? Então, acabou fazendo gol ali do empate naquele dia lá, mas foi uma experiência. Ah, Tive a oportunidade de conversar um pouco com ele, a gente sabe quem é Ronaldo, né? Então, não preciso nem dizer muito. Você chegou a trocar ideia com ele? Conversei um pouco com ele ali na saída, ali no intervalo do primeiro tempo, né? Óbvio, não tinha como não cumprimentá-lo. Enfim, uma conversa breve, nada também de, né, falar pra ele, né, o meu respeito, enfim, né, o cara era dentro do campo, não tinha, né, cara diferenciado, enfim. Queria agradecer ele por proporcionar de vê-lo, né, jogar ali. Enfim, é uma coisa de respeito, né, gente? É um Aquele golzinho algo- que a gente tomou, fiquei indignado. Falha do cara. Marcão. Não o Marcão goleiro, Ah, o cabeludo. Ele Ah, Quem era o zagueiro. Marcos agora? Era o Bruno? Era o Bruno, Era o Bruno, é. no zagueiro, sim. E eu acho que, ó, polêmica aqui, talvez no quesito cabeçada, você cabeceava melhor que o Ronaldo. O Ronaldo, Porque ele... não era o ponto forte Ah, dele. e- Inclusive, mesmo ele tendo feito o Sim, gol de cabeça, né? Ainda mais nessa época que ele voltou pesado, né? Era mais difícil Nem ainda. pra sair do chão. Os lances do gols que eu já vi alguns, né? Bastante gol, né? Mas eu vi alguns. Ele não era um posicionamento que ele fazia claro. muito de estar para receber, para fazer gol de cabeça. Sim. Enfim, aconteceu isso na carreira dele, né? A gente não sabe o motivo, mas era lances mais carregando ela em velocidade, né? Enfim, realmente ele não fez muitos gols, mas assim, enfim, é Ronaldo, né? Tem que. É engraçado que o Corinthians acaba campeão desse Paulista, né? E o Palmeiras cai pro Santos. Mas assim, Só que eu- nós era o melhor time. desculpa. Exato. Sim. Eu achava, Mas- eu achava o Palmeiras, o time Não, do o melhor Palmeiras tava time que bom. ganha, né? Tem isso também, Futebol é... O Palmeiras cai pro Santos. Pra mim, o Santos não tinha um time melhor que o nosso. E no derby, se a final é o derby, eu acho que, cara, ia ser muito equilibrado. Porque o Corinthians ganhou com uma certa facilidade do Santos, né? Tipo, eu o acho Ronaldo que- mete aquele golaço na vila e Isso, tal. Fábio Costa, eu tal. acho também, como você falou, naquele período o Santos no momento não estava no seu melhor momento.
E eu acho que se acontece o Derby ia ser muito bonito. Nossa, lógico que gostaríamos disso, a gente tava trabalhando pra isso. Ó, eu vou ler mais uma mensagem aqui. Boa. O Tanque Futebol mandou aqui, abraço pro K9, nosso artilheiro da Tanque Futebol. E, que isso? Você tava jogando? Eu achei que você tava Não, aposentado, esse é pendurado É chuteiras. um amigo lá de mídia lá em Curitiba, cobre também o Curitiba Futebol Clube, né? Um amigo lá, que a gente se conheceu aí há um tempo, né? Um abração aí, Tanque. Deus abençoe sua vida aí. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante Palestra Seguros, porco!